Copacabana Palace. O Entre Nós não poderia ser apresentado em um lugar melhor para receber um convidado à altura do glamour desse verdadeiro palácio. Cerimonialista bem-sucedido brasileiro, já organizou quase 3.000 festas em 27 anos de carreira e lançou o livro RSVP, Realizar Sonhos, Verdadeira Paixão. Roberto Cohen é um entrevistado entre nós. Roberto, é um prazer recebê-lo aqui entre nós. Bom, há pouco mais de 27 anos você era dentista. Como foi a transição dessa carreira de dentista para cerimonialista? Bom, Juan, como grande parte de muitas carreiras, não houve nenhum plano para isso, ela começou por acaso, né? Eu tinha uma grande amiga, aliás, não tenho, muito amiga até hoje, que na época, há 27 anos atrás, me pediu para ajudá-la a realizar um casamento ecumênico. Ela judia, casando com um rapaz católico, numa época onde não haviam cerimônias para isso, simplesmente o casal casava no cartório e ponto. E na época eu a ajudei a realizar esse sonho de entrar de noiva e com as pessoas sentadas em auditório e músicas ao vivo, tocadas por violinos, não é? E foi um grande evento, tudo aconteceu muito bem, muito a contento. Dali eu voltei para o meu consultório, ia de casa para o consultório para casa, tinha fins de semana livres, não é? E nada mais, nada menos, meses depois liga uma amiga dela e outra, e foi uma transição lenta. Afinal de contas, há anos atrás, a gente era criado e educado para ser um bom doutor, né? Então, um médico, um dentista, um advogado, um engenheiro. E chegou uma hora que eu vi que eu estava cedendo muito tempo do consultório para os meus eventos e teve a hora de finalmente abrir mão do consultório e me dedicar 100% aos eventos. Claro, mas assim como um bom médico, um cerimonialista tem que examinar e diagnosticar o dono de uma festa, uma noiva. Qual é a importância de um cerimonialista dentro de um evento social? Eu comparo as várias fases do cerimonialista, né, a várias profissões, né? Eu diria que primeiro nós somos um psicólogo, dar suporte para esse cliente, analisar, fazer uma boa anamnese, saber o que ele precisa e medicá-lo, né? Saber, só que os nossos medicamentos são muito mais gostosos, né? É bolo, doce, chocolate, bebida, flor, foto, filmagem, música. Nossos medicamentos são muito mais gostosos. Depois, eu diria que nosso trabalho é de um arquiteto, tá? Onde a gente planeja cada passo, tá? Para que tudo saia dentro de uma conformidade. Toda a logística, os horários, o que vai ser servido, por isso você tem que ter conhecimento daquela pessoa, para que grupo cultural ela pertence, o que aquele grupo gosta de comer, de beber, de ouvir, de dançar, etc. E aí nós vamos ser um arquiteto que vamos planejar o evento. E na hora, eu diria que nós somos um grande maestro, não é? Porque o cerimonialista, ele nunca está sozinho. Aliás, ele sozinho ele não é ninguém, não é? Mas ele rege a cozinha, a música, a decoração, a fotografia, a filmagem, não é? Então ele tem que ser um bom maestro para que faça que essa orquestra toque uníssona, em bom tom e sem desafinar. Claro. E o que acaba fazendo um evento ser um sucesso? Olha, a primeira dica que eu dou para uma noiva é sempre ela procurar fazer nada que seja moda, nada que ela viu numa revista, e sim apenas aquilo que diz respeito a ela mesma, né? Ou seja, não procure servir champanhe se o seu grupo gosta de cerveja ou de caipirinha. Faça o que você gosta. E quais as maiores diferenças do trabalho de cerimonialista desde quando você começou até hoje? Olha, eu acho que mudou muito, principalmente a parte de protocolo. Não existe mais a rigidez que existia antigamente numa festa, o protocolo. A palavra de ordem é diversão. Como que é a formação de um cerimonialista? A gente tem isso aqui no Brasil? Infelizmente, esse seria assim o próximo sonho que eu gostaria de ver realizado, né? Seria um currículo bastante complexo. História da arte, história das religiões, cultura geral, história da moda, enologia, gastronomia, decoração. Quando a gente fala de decoração, a gente está falando em estilos de móveis, a gente está falando em flores, nós estamos falando em paisagismo, em iluminação, em cenografia. Então,
eu acho que isso ainda falta para o cerimonialista encontrar isso tudo junto em um único local. A gente também percebe que lá fora existe sim uma formação. Existe uma formação e é uma coisa levada muito a sério. Da mesma forma que você aqui jamais procuraria um médico sem CRM, não é? Lá uma pessoa não procura ninguém para fazer seu evento sem um selo da ABC. Ou seja, isso dá para ela muito mais certeza, muito mais confiança na contratação daquele profissional. Tá? Coisa que nós não temos aqui. A coisa é quase que totalmente na confiança mútua apenas. Bom, no próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre casamentos. Afinal, dá para organizar um casamento em um mês? Bom, o Entre Nós já volta. O Entre Nós está de volta e nós estamos conversando com o cerimonialista Roberto Cohen, que lançou o livro RSVP, Realizar Sonhos, Verdadeira Paixão. E como é organizar e administrar um casamento? Porque não é um evento qualquer. Para as mulheres é um sonho. Sim. Como é administrar? Olha, depende muito, não existe uma fórmula para isso. Cada cliente é um cliente, cada cliente tem diferentes focos. Quando você falou para as mulheres é um sonho, por incrível que pareça, hoje em dia tem verdadeiros noivos, muitos noivos que participam, claro, em diferentes níveis. Agora, você tem que, como cerimonialista, entender qual é a escala de valores daquele casal, o que eles priorizam, saber se é uma escala de valores realista, não é? Para não deixar eles fazerem a coisa errada, começar pelo lado errado, não é? Existe uma cronologia do que deve ser visto primeiro, do que deve ser visto depois, e ajudá-los a fazer boas escolhas acertadas, para que se torne uma equipe fácil de ser administrada. Bom, falando em escolhas, como lidar com escolhas duvidosas dos noivos? Bom, mais um trabalho de arte de cerimonialista. Se a escolha for duvidosa apenas para o cerimonialista, tá? Mas for uma escolha acertada do casal, confia e vai fundo. Porque às vezes a sua opinião não tem que prevalecer. Eu costumo dizer hoje em dia que a minha opinião só vai prevalecer se a escolha duvidosa do cliente colocar em risco o lado operacional do casamento. Se ele quiser me tirar garçons, eu jamais vou deixar. Se ele quiser botar menos buffets ou quiser menos espaços, menos bares, ou seja, se ele tirar serviços, coisas que vão na minha operação casamento me trazer problemas, nisso eu vou ser bastante irredutível, tá? Agora, nas escolhas que eu achar duvidosas, mas que para eles são escolhas acertadas, como menu, bebida, decoração, lembrancinhas, isso tem que ser respeitado o gosto do casal. E a organização de um casamento, qual é o tempo necessário para se organizar um casamento? Dá para fazer um casamento em um mês? Juan, se cronograma de casamento fosse verdade, noiva grávida não casava, não é verdade? A diferença de você realizar um casamento em um ano e meio, 6 meses ou um mês, é a disponibilidade de profissionais e de escolhas. Você mesmo já fez muitos eventos aqui no Copacabana Palace, principalmente casamentos. E é um lugar muito desejado, parece até o lugar dos sonhos para se fazer um casamento. Por que você acha que o Copacabana Palace carrega esse... Eu costumo brincar que é a nossa pequena Versalhes que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Eu acho que é o glamour de ser um prédio histórico, não é? A beleza dos lustres de cristal, os espelhos, o piso de mármore, não é? E acaba sendo, como eu digo no meu livro, um pacote de tranquilidade, não é? A noiva entra no spa, se maqueia, se penteia, vai para o apartamento, se veste, e muitas fazem a cerimônia aqui também, então isso facilita muito a vida da pessoa. Chova, faça sol, não é? Então isso tudo torna o lugar muito desejado,
não é? O serviço. Eu acho que é um glamour que tem seu valor e vale, entendeu? Por tudo que ele oferece também. Você também já organizou casamentos de grandes celebridades, atores, políticos, cantores. É muito diferente fazer casamento para pessoas públicas? Na verdade, o casamento, cerimônia, recepção é igual. São seres humanos em carne e osso como nós. O que vem é justamente vocês, da imprensa, são a nossa pérola, que a gente tem que tratar muito bem. O artista, o político tem que tratar muito bem. Vocês têm o trabalho que vocês têm que fazer e, ao mesmo tempo, eu tenho que zelar muito pela privacidade deles hoje em dia. Não é? Então, nós temos que arranjar um meio termo para que a imprensa possa fazer seu trabalho, divulgar aquilo que as pessoas querem saber e, ao mesmo tempo, eles poderem levar uma festa e ter uma festa normal e poderem curtir a festa deles de forma tranquila. No seu livro, você destaca alguns casos inusitados, desde ter que tacar maisena no passador branco da noiva até resgatar noivo em elevador. Quais foram os casos mais inusitados que você já teve? O mais inusitado? Olha, eu acho que o mais inusitado foi uma pequena enchente que eu tive numa pista de dança isso no Museu de Arte Moderna, um dia que choveu, uma dessas grandes enchentes que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro. Não foi uma chuva, foi anormal, né? E aí, para nossa sorte, a cerimônia era no mesmo local, os celebrantes não chegavam, então eu lancei mão de servir o coquetel antes da cerimônia, né? Então era uma forma de entreter os convidados, não parecer que a noiva estava atrasando mais de uma hora, ou o celebrante, etc. Quando chegaram os celebrantes, nós fizemos a cerimônia e depois eu tive que, no palco onde foi a cerimônia, eu tive que trazer a banda e transformar o espaço que foi da cerimônia em espaço de festa, né? E por incrível que pareça, eu acho que o consciente coletivo de agradar os noivos foi tão grande que a festa foi um sucesso do mesmo jeito e acabou às 6 da manhã. Todas as pessoas falam da sua postura, um certo sangue frio e calma na hora em que acontece qualquer dificuldade numa cerimônia. É importante ter esse tipo de postura sendo cerimonialista? Claro que sim. Se você, como maestro do evento, demonstra o pânico, todo mundo acha que há pânico. Eu tive um caso recentemente que o palco de uma cerimônia foi mal calçado e 28 padrinhos subiram nesse palco, os pais subiram nesse palco, o celebrante estava nesse palco. Na hora da noiva subir, esse palco, para minha sorte, ele cedeu, mas cedeu de uma vez só, plano. Fez apenas um pequeno degrau dentro dele e eu continuei a cerimônia como se aquilo tivesse sido um efeito especial por nós criado, né? O palco cedeu. A minha sorte é eu ter tido esse sangue frio, né? Você é o comandante do navio, você não pode abandonar o barco, né? Então, sangue frio é fundamental, ser muito racional e ser zero passional. E aí o cliente tem que lhe entregar, lhe passar o bastão e deixar você resolver. Bom, no próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre o livro do Roberto Cohen. Entre Nós já volta. De volta com Entre Nós, estamos recebendo aqui o grande cerimonialista Roberto Cohen, que lançou o livro RSVP, Realizar Sonhos, Verdadeira Paixão. Como que surgiu a ideia de criar esse livro? Bom, Juan, o livro nunca teve a intenção de ser um livro de memórias, até mesmo que eu ainda pretendo ter muitas memórias para escrever. Na demanda dos meus cursos, dos workshops que eu venho feito pelo Brasil inteiro, há 4 anos, começou há 4 anos essa demanda, os alunos, ao terminar, ficavam com gosto de quero mais e falavam onde mais nós podemos ter consulta, material para que a gente possa
se aprofundar mais. Eu não dei enfoque às maiores nem melhores festas, nem a nada em especial, mas sim ao desenrolar, ao desenvolver a parte técnica e operacional de eventos, não é? Então a ideia é que esse texto todo, daqui 5, 10 anos, uma festa vai seguir mais ou menos esse desencadear, não é? Como se começa a fazer, quais são os pontos que tem que se tomar cuidado, quais as dicas importantes. Então essa foi a ideia, dar um pouco de material para que as pessoas tenham da onde consultar e poder se aprofundar um pouco mais. No seu livro você dá esse grande leque de eventos para as pessoas poderem ver como é que se produz cada parte, cada passo a passo. E eu destaquei um trecho do livro em que você fala: o tempo passa, mas as debutantes continuam tendo 15 anos. Né? É preciso estar bem antenado para fazer hoje uma festa de 15 anos para essa garotada que está toda conectada à internet, não é? Com certeza. Eu costumo dizer que a minha empresa não pode envelhecer. Eu posso até envelhecer, mas a empresa não pode envelhecer, porque as debutantes continuam tendo 15 anos. Então, se eu não ganhar a minha debutante cliente, não adianta eu querer ganhar a mãe dela, não é? Se eu não tiver a linguagem dela, se eu não souber o que toca na rádio que ela gosta, se eu não souber os gostos dela, eu não vou ganhar essa minha cliente. E o que muda numa organização de um aniversário de 15 anos hoje? Quais são os principais detalhes de uma festa dessas? Bom, os detalhes, em primeiro lugar, a festa da debutante hoje em dia, como já disse anteriormente, é um lugar onde o jovem vai se encontrar. Então, como ele não tem outros meios sociais, né, na night, etc., para se encontrar, então 15 anos passou a ser um lugar muito procurado para a garotada ir se encontrar. Então, nosso primeiro cuidado é o quê? É o convidado e o penetra. Não é? Então, hoje em dia, as listas estão sendo cada vez mais bem cuidadas. A única lista infalível destaca-se foto de todos os convidados, seja do Facebook, MSN, Orkut, o que for. Então você tem uma lista no laptop com foto e ele tem que apresentar uma carteira de identidade com foto. Essa é a única lista infalível. Depois, grande cuidado com o álcool. Não é? O jovem chega... Muitas vezes, nós conseguimos controlar o álcool. É só servir ou não. E se é permitido servir, que eu digo para as debutantes que é proibido, tá? Não é a sua mãe, não é o cerimonialista, mas é proibido por lei servir o álcool ao jovem, não é? Mas o nosso grande problema é a pré-night. Ou seja, eles vão para o posto de gasolina e já chegam tocados. Então, por isso a ambulância. Eu não coloco a ambulância por causa do álcool que eu sirvo, porque não é servido álcool nas festas de 15 anos, mas sim pelo álcool que eles já trazem de casa. Não é? E eu sugiro sempre procurar um lugar que não tenha hora extra, porque 3 horas da manhã eles acham muito pouco. Então, que a festa possa se estender o máximo possível, não é? E o melhor dos DJs. Eu acho que isso é o fundamental. E essa história também de príncipe e princesa acabou ficando um pouquinho batida às vezes. Até mesmo a própria valsa some de uma festa. A valsa já deu lugar a uma música atual, né, que eles gostem. O príncipe está dando lugar a um primo, ou ao melhor amigo, ou ao ficante, né, como queira chamar. Não é? Mas dançar com o pai, com o irmão e com o avô ainda está 100% na moda. E ainda também está na moda são as festas temáticas, não é? Já teve alguma inusitada, e eu digo inusitada, seja boa ou ruim? Olha, eu acho que sempre que a gente lida com um tema novo, ele é inusitado, né? Eu acho que o inusitado é o quanto você pode investir no tema. Vou dar um exemplo. Moulin Rouge foi um tema, e é um tema até hoje, largamente usado. Se você simplesmente usar as cores do Moulin Rouge, você está fazendo, não deixa de estar fazendo uma festa temática. Agora, se você coloca todos aqueles personagens, não é? Ou seja, você contrata artistas circenses, você veste o salão, você tem as cigarette girls servindo, obviamente não vai ser cigarros, mas sim balas, chicletes, enfim, guloseimas para eles. Aí você vai entrando no fundo no tema,
né? Aí você está vestindo os garçons, aí vai ficando realmente uma coisa bastante inusitada. Um forte da sua carreira também são as cerimônias judaicas, que aliás você conhece muito bem. Uhum. Como criar em cima de talvez cerimônias tão tradicionais? Na verdade, criar na cerimônia judaica, apesar de ser a religião mais antiga do mundo, ser uma religião milenar, ela é uma religião bastante aberta em muitos aspectos. Por exemplo, a Rupá, aquela tenda nupcial, se ela tiver 4 lados, 4 pés e um teto em tecido, eu tenho total liberdade de criatividade. Agora, por outro lado, você tem que ter um largo conhecimento, por exemplo, da culinária. Muitas vezes as famílias respeitam a kashrut, ou seja, o fato de não misturar leite e carne, de não comer crustáceos, de não comer porco. Então você tem que ter um conhecimento de gastronomia, não é? Bom, você falou aí de festas de casamento, 15 anos, que são festas bem pontuais, mas no seu livro você também cita as festas de 20, 30, 40, 60 anos, que inclusive você aponta como as melhores, as mais fortes, não é isso? Sim, sim. Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa passando dessas festas pontuais, 15 anos e casamento, normalmente, se você for pensar bem, esse grupo ele vai cair agora num novo ciclo. Se esse casal tiver filhos e começar a frequentar festas infantis e tudo, então ele fica afastado de certos eventos. E quando tem essas festas de aniversários de 40, 50, 60, você tem um grupo homogêneo. Não é? Ele convida os amigos de colégio, os amigos de faculdade, ou seja, aquele grupo da mesma faixa etária, que hoje em dia não tem muito onde se divertir, não é? Até mesmo que já abre mão de muita coisa em relação a filhos, etc. E é um grupo que vai para se divertir mesmo. Isso, olha, é estatístico. Não tem uma festa de 40, 50, 60 anos que não seja uma festa animada, que não seja um grande reencontro e que não seja uma festa que o pessoal vem para se divertir. Bom, o seu livro certamente vai virar uma espécie de manual para os novos cerimonialistas, para as pessoas que querem entrar nesse campo de trabalho. Qual é a maior dica que você pode dar para alguém que está querendo entrar na área de cerimonialista? Bom, em primeiro lugar, ter certeza de que você ama isso e que você vai abrir mão de muita coisa. Porque é um trabalho de fim de semana e que te consome a semana inteira para prepará-lo. Então é um trabalho de domingo a domingo. Não é? Paciência em doses cavalares, com certeza. Né? E cultura em todos os níveis, em todos os sentidos. Você tem que saber o que está passando no cinema, na música, no museu, nos restaurantes, em todos os sentidos. Porque festa hoje em dia é sinônimo de diversão. Então não adianta você querer repetir uma receita que deu certo semana passada. Sempre o melhor evento tem que ser o próximo evento. Não é? E se você não colocar sempre algo de diferente em cada evento, você não vai mais ser escolhido para produzir novos eventos. Roberto, muito obrigado pela entrevista. Obrigado Foi um a vocês. prazer tê-lo aqui entre nós. Ok, até a próxima. Bom, o Entre Nós fica por aqui, mas se você quiser acompanhar esse e outros programas do Centro de TV da Uniswan, você pode acessar o nosso site, que é o tv.uniswan.edu.br. A gente se vê numa próxima edição. Tchau.